O primeiro livro que eu apresento para vocês é Emoções que Curam, Culpa, Raiva e Medo com Forças de Libertação, tá? Pela irmã Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira, tá bom? No capítulo 10, aceitação da nossa falibilidade. Nós somos falhos, né? Vamos lá? Seguindo. O fardo é proporcionado às forças, né? Você lembra que Deus não coloca peso em ombros frágeis, não é isso? O peso é compatível com sua condição para suportá-los, tá bom? Então, o fardo é proporcionado às forças. Como recompensa o será a resignação e a coragem. Então, a gente precisa resignar, aceitar esse peso e a coragem de carregar esse peso, carregar a nossa cruz, como Jesus nos ensinou, né? Negue a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. Perfeito? Continuando. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição, naturalmente, né? Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Meus amigos, não há privilégio algum no plano espiritual, tá? A gente precisa conquistar, a gente precisa merecer as nossas vitórias. Por isso que a gente precisa querer, a gente precisa querer superar as nossas mazelas, as nossas tribulações. Perfeito? Seguindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, nós temos: quando não aceitamos nossas imperfeições, o sofrimento aumenta, pois a cobrança e a rigidez devolvem um campo mental fértil para a mágoa diante da frustração e das expectativas. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando a gente não aceita aquilo que Deus colocou no nosso caminho, quando a gente não tem resignação, o que é que vai acontecer? Exatamente, o sofrimento aumenta, tá? O sofrimento aumenta, tá? Então a gente precisa, de fato, entender que faz parte do processo de evolução a resignação, a paciência. Perfeito? Continuando então, para a insegurança por não conseguirmos controle sobre a vida, né? Para o medo do que pode acontecer por não ter esse controle, para a culpa por não ter conseguido controlar, para a vergonha por não ter alcançado o que gostaria e para a revolta por tanta luta interior. Então, meus irmãos, essa situação, a gente quer ter o controle das coisas, o controle das pessoas, né? Então, isso que causa tanta frustração, tanta dor. Perfeito? Então, a gente tem que deixar nas mãos de Deus, né? Em tudo dai graças. Entregar nas mãos de Deus, tá? Deus sabe de todas as coisas, perfeito? E não a gente está aqui para experienciar tudo que nos foi proporcionado, tudo é experiência, é aprendizado do Espírito, tá bom? Seguindo. Aprisionado nesse redemoinho de emoções, instala-se em nós a baixa autoestima, uma dolorosa sensação de desvalor pessoal. Vivemos um conflito desgastante entre o que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Exatamente por isso. Aí você já tem aí a ideia de desejo, né? Que gostaria de ser. Continuando. A aceitação de nossa realidade é fundamental para gerir um processo de reforma íntima, produtiva e esperançosa, já que o aprimoramento pessoal só flui com naturalidade quando criamos uma relação amigável e pacífica com as nossas limitações e deficiência. Então, aqui, meus irmãos, a gente já tem um contexto mais ampliado de que a gente precisa aceitar a nossa realidade. A resignação é fundamental, né? Aceitar as nossas limitações, aceitar as nossas deficiências. Não o que a gente gostaria de ser, mas o que a gente é, o que nos foi dado para aprendizado enquanto encarnado, né? A partir do momento que a gente aceita quem nós somos, não quem nós gostaríamos de ser, mas quem nós somos de verdade, a gente começa a nos entender, começa a realizar o processo de reforma íntima, tá? O aprimoramento pessoal. Perfeito? Seguindo. No livro Evolução em Dois Mundos, tá? Psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, nós temos ao capítulo Luta Evolutiva.
Vamos lá. O espírito que alcançou a razão e o pensamento contínuo começa a ter muitas dúvidas e perguntar. Seus horizontes se expandem e ele passa a conhecer a ansiedade de querer respostas. Então, a partir do momento que nós começamos, no nosso processo de evolução, a ter entendimento, né, melhor do que um animal, o animal vive o presente. A gente não, a gente começa a querer viver o futuro. Meus irmãos, o futuro a Deus pertence. Né? O futuro a Deus pertence. Não queira ter o controle do futuro. Viva bem, viva da melhor maneira possível o seu presente, praticando amor, praticando caridade, corrigindo suas sombras, identificando no primeiro momento, você identifica quando você tem um equívoco, e a partir do momento que você começa a vigiar para que esse equívoco não se repita, porque a gente entra no automatismo, né? Você comete um equívoco, se você tem a consciência e cometeu, opa, isso aqui é uma falha minha, eu preciso vigiar isso aqui. E como é que a gente sabe, Rivaldo? Bom, uma dica que eu dou, aquilo que incomoda no outro está dentro de você. Aquilo que você percebe que está te incomodando é porque você tem aquela sombra, então tem que vigiar, tá bom? Seguindo. Já habilitado a se comunicar com bases na pura intuição, tanto com seres encarnados como com seres desencarnados, durante o sono, por exemplo, né, a gente se comunica com seres desencarnados, a partir do momento que a gente dorme, né, o nosso espírito ele desacopla, né, ele desacopla do corpo e a gente tem contato com os seres desencarnados. O homem inicia tremenda luta interior em busca do conhecimento e da evolução. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente precisa continuar no processo evolutivo e aí a gente vai travar essa luta interior na busca do conhecimento e da evolução. Seguindo, então, no livro Em Busca da Verdade, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a gente tem o seguinte trecho. A luta interior, em relação ao sofrimento, prossegue contínua. Ainda conforme o pensamento junguiano, o oriental planeja vencer o sofrimento, expulsando-o como se fosse fora uma coisa, enquanto o ocidental pensa que conseguirá libertar-se dele através dos medicamentos. Meus irmãos, isso é um equívoco que está enraizado na nossa cultura. Medicamentos não curam sentimentos. Tá? Vou repetir. Medicamentos não curam sentimentos. Então, o que acontece é que a gente meio que faz uma maquiada, né? Então a gente corta o fio, né, dos sentimentos, né? Mas o problema está ali, no perispírito, no nosso inconsciente. Só que a gente não trata o problema, a gente corta os sintomas através de medicamento, tá? Nenhum medicamento, segundo Joana de Ângeles, não sou eu que estou falando, é Joana de Ângeles, nenhum medicamento, porém, tem o poder de eliminar os sofrimentos que se deriva da consciência de culpa. Nenhum medicamento tem o poder de eliminar os sofrimentos que se derivam da consciência de culpa, dos fenômenos psicológicos, da afetividade não correspondida, das ansiedades não concretizadas, do desejo do belo e da paz não conseguidos. Então, o que os medicamentos fazem? A gente vê uma onda aí de pessoas se automedicando, inclusive, né? O que os medicamentos fazem? Eles cortam o sintoma, mas o problema continua, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa trabalhar a causa, que é exatamente o problema, né? Porque cada vez mais o medicamento ele perde efeito, ao passar do tempo, o medicamento vai perdendo efeito, né? E aí você tem que tomar uma dose mais alta, você cada vez mais vai aumentando a dose, tá? Para segurar o sintoma, ok? Seguindo, então, nos livros. No livro Libertação do Sofrimento, pelo Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, tem o seguinte trecho. O conhecimento é sempre mais fácil de ser conquistado, como efeito do treinamento mental, enquanto que o sentimento de amor exige maior esforço, em razão de ser uma luta interior, transformando impulsos perturbadores e instintos agressivos em manifestação de afeto. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Não basta ter o conhecimento. Eu conheço muitos irmãos que têm um conhecimento
né, do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe de cor cada passagem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é uma coisa totalmente diferente. Tá, o conhecimento é importante, não estou dizendo que não seja. Ele serve como uma bússola, né, do que a gente precisa ou não fazer. Mas a gente precisa interiorizar esse conhecimento, transformar isso em sentimento, sair do cérebro e passar para o coração e sair pelas mãos, como diz a própria Joana de Ângeles, né? Entrar pelo cérebro, se conscientizar daquilo, transferir para o coração, sentir o que está no cérebro e passar a sair pelas mãos. Então, o conhecimento é importante, não estou em nenhum momento invalidando o conhecimento, mas a gente precisa sentir esse conhecimento, mudar de fato a nossa vida, as nossas relações, nos vigiar, né? Como Jesus sempre nos ensinou: vigia e ora, vigiai e orai, tá? A vigilância o tempo todo. O preço da disciplina é a eterna vigilância. O tempo todo ali, vigiando, para exatamente a gente descobrir, nos conhecer. O principal desafio é a gente se conhecer. É o bom combate, conhecer nossas sombras. Esse é o nosso desafio, tá? Como ainda existe a predominância de natureza animal em detrimento da espiritual nos seres humanos, o processo autoiluminativo, que decorre da conquista da sabedoria, é mais penoso, no entanto, muito mais compensador. Então, Joana de Ângeles está dizendo o seguinte: meu irmão, existe uma natureza animal dentro da gente, que é decorrente de quê? Exatamente do nosso processo evolutivo, que essas memórias do nosso processo evolutivo estão aonde? Estão no nosso inconsciente. São memórias de vidas passadas. São memórias de existências passadas que estão no nosso inconsciente, que fazem parte do nosso ser. Nós somos o resultado exatamente, tá, do nosso processo evolutivo. Então, esse processo evolutivo, né, quando a gente se conhece, e aí a gente começa a confrontar o que a gente aprende com a nossa essência, do que a gente trouxe de outras encarnações, de outras vidas passadas. Por isso é um processo mais penoso, que é mudar a nossa essência. Não é só saber o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É mudar as nossas mazelas, nossas sombras, tá bom? Seguindo. No livro Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, tem um capítulo chamado Luta Interior. Um pouco d'água. Um velho sábio índio, um velho e sábio índio, conversava com outros índios mais jovens e falou sobre os seus conflitos internos. Dentro de mim existem dois cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é bom, muito dócil. Os dois estão sempre brigando. Então, um dos jovens índios lhe perguntou: e quem ganhará a briga? O velho parou para refletir um pouco e respondeu: aquele que o alimentar. Embora sejamos filhos de Deus, não saímos das mãos dele perfeitos. Somos como uma pedra bruta, que precisa ser modelada para se transformar numa obra de arte. Deus quer que seja assim para que tenhamos o mérito da conquista. A vida diária nos mostra isso. Damos valor às coisas que conquistamos com dificuldades, luta e trabalho. E não nos importamos muito em cuidar daquilo que veio fácil. Basta lembrar quantos filhos perderam a fortuna que herdaram dos pais. E não há privilégio na criação divina. Como espíritos, todos fomos criados iguais, com as mesmas oportunidades de crescimento, que nos são apresentadas em momentos diferentes. Não necessariamente são apresentadas a todos nós no mesmo momento, tá? Hoje estamos na fartura para aprendermos a ser caridosos. Amanhã poderemos estar na pobreza para aprendermos a ser humildes. Hoje temos saúde para trabalhar e estudar. Amanhã poderemos estar doentes para desenvolver a paciência e a resignação.
Nessas diversas experiências, adotamos comportamentos que muitas vezes se mostram conflitantes. Algumas delas, com algumas pessoas, somos bons e afáveis, e com outras somos duros e cruéis. E será assim até que consigamos segurança e maturidade espiritual. O cachorro mau representa as nossas imperfeições, os nossos vícios, enfim, o nosso lado sombrio, demoníaco. O cachorro bom representa as coisas boas que conquistamos, o desejo de trabalhar, de aprender, de servir, o nosso lado luz, nosso lado angelical. Muita gente nem se preocupa se está fazendo alguém feliz. Costumam dizer, sou assim mesmo, e quem quiser que se mude. Mas quem está pensando em ser uma pessoa melhor, em ser feliz e dar felicidade, não gosta desses altos e baixos, dessa luta do cachorro bom contra o cachorro mau. Sofre com isso, porque quase sempre é o cachorro cruel que acaba vencendo. Quantas vezes desejamos ser tolerantes e bondosos, mas nos pegamos ofendendo as pessoas que nos contrariam? Quantas vezes queremos ser pacientes ao longo e logo estamos xingando e quebrando as coisas, quando algo que queremos fazer não dá certo? Então, logo em seguida vem o arrependimento, vem o remorso, vem o sofrimento. Isso acontece porque ainda estamos alimentando mais o cachorro mau. Ele fica forte e vence a luta. O outro, o cachorro bom, enfraquecido, se acovarda, se esconde. Por isso, é necessário mudar. Dar de comer ao animal bom, para que ele seja forte e corajoso, capaz de repelir os ataques do animal cruel. E o alimento deve ser o quê? Vamos lá. Uma porção de fé em Deus, porções de fé em Deus, que se adquire na vivência de qualquer religião, grãos de caridade, que se consegue no trabalho de socorro e consolação dos aflitos, os frutos de sabedoria, que se alcançam com estudo e reflexão, como esse aqui desse vídeo. Como se vê, cabe a nós mesmos amansar o nosso interior. Façamos um esforço energético, perseveremos no bem, usemos a disciplina e, com certeza, conseguiremos ser uma nova pessoa, que administra bem os conflitos, vive em paz e respeita o próximo. Então, meus irmãos, a questão aqui é essa. É exatamente o desejo. Né? Da onde vem esse desejo? Ele vem do nosso ego. E o desejo, ele é resultado exatamente de nossas vivências de vidas passadas. Agora, cuidado com o desejo. O desejo é a porta de entrada, né? Quando você faz uma sintonia com os espíritos densos, com os espíritos trevosos. Os espíritos trevosos, densos, como é que eles atacam você? Como é que eles conseguem te chegar, te atingir? Exatamente antes deles efetuarem um ataque, né? Ele olha para você e vê aonde está a porta de entrada. E a porta de entrada sempre é um desejo. Às vezes é um vício, né? Às vezes é uma necessidade sua de ser reconhecido, necessidade sua de ser vaidoso, uma necessidade sua de ser orgulhoso, de querer estar por cima da carne seca, né? Uma necessidade sua egoísta, tá certo? Primeiro depois eu, só depois então eu, né? Então eu em todos os planos. Então essa necessidade do ego, essa necessidade, esse desejo é a porta de entrada exatamente para os espíritos trevosos fazerem seus ataques, tá? E começar a incutir ideias na sua mente. Então, meus irmãos, como eu já falei aqui em outros vídeos, quando você estiver lavando louça, lavando o carro, caminhando, e tiver um loop, uma ideia na sua mente, criticando alguém, invejando alguém, né? Ou pensando mal de alguém, para e ora. Por quê? É exatamente naquele espaço mental que você está sofrendo um ataque, né? Para e ora. Não deixe espaço mental. Vigia e ora, conforme Jesus nos ensinou, tá? Então, o combate do cachorro bom com o cachorro mau acontece exatamente na nossa mente. A gente precisa alimentar o cachorro bom. A gente precisa orar 2, 3 vezes ao dia. A gente precisa fazer o evangelho do lar. Precisamos ter bons pensamentos, bons comportamentos,
tá? Tudo isso faz parte em alimentar, em fortalecer o nosso lado bom. Dessa forma, o lado mal não vai ter espaço, vai ficar enfraquecido. Entenda, o pecado nasce do desejo. O pecado nasce do desejo. O desejo vem da carne, vem da matéria, né? É exatamente o desejo que faz com que a gente entre numa frequência, né, em que todo mundo sabe que nós somos vigiados, né, por uma nuvem de testemunhas. Então, essa nuvem de testemunhas, né, esses espíritos desencarnados, essa nuvem de testemunhas, ela nos alcança exatamente de acordo com nossa frequência. Se você tem uma frequência boa, positiva, no bem, você vai atrair amigos espirituais. Se você tem uma frequência densa, da crítica, na vaidade, no orgulho, você vai atrair a outro lado da força, não é isso? Exatamente, que são os espíritos trevosos, tá? Então, meus irmãos, tenhamos consciência disso. Cuidado com o seu desejo, da necessidade que nasce do ego, porque essa é a porta de entrada, tá, para as sombras. Então a gente precisa estar vigiando, orando e ter esse cuidado, tá bom?